eu quero dar um resumo dessa passagem, porque é o último discurso de Jesus, e é um discurso importante, porque é um discurso escatológico, ou seja, Jesus trabalha com aqueles elementos que acontecerão antes do fim dos tempos, antes da sua vinda gloriosa. Então, eu vou ler só alguns versículos, são dois capítulos bem grandes, eles são resumidos por Marcos, em Marcos 13, chamado um resumo dessa passagem maior. Eu quero ler alguns versículos aqui. Os versículos que eu vou ler são os versículos 27, 29 a 31, 35 e depois 42. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Eu peguei só alguns textos, alguns versículos dessa passagem, que são, talvez, nos ajudam a resumir os pontos principais da passagem, mas o fato é que, pouco antes de Jesus caminhar para o Calvário, para ser oferecido como sacrifício no meu lugar e no seu lugar, ele reúne os seus discípulos no Monte das Oliveiras, o texto diz isso no seu preâmbulo, para dar instruções sobre como será o fim. E eu queria destacar dois pontos importantes aqui da passagem. O primeiro ponto é que Cristo vai lembrar aos seus discípulos, ou vai ensinar aos seus discípulos, que ocorrerão alguns sinais antes da vinda dele. E mais adiante, Jesus vai enfatizar que essa vinda ocorrerá num tempo desconhecido. Então eu só quero levantar alguns pontos aqui quanto aos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Jesus oferece alguns deles aqui. E ainda que esses sinais ocorram de forma intermitente na história, o que parece que Jesus vai ensinar nesses dois capítulos é que esses sinais vão ser intensificados e podem acontecer simultaneamente, ou seja, todos ao mesmo tempo, mas numa intensidade que nós não vimos ainda na história. Então, alguns desses sinais que nós precisamos ter diante de nós para sermos vigilantes são: o Evangelho será proclamado a todas as nações antes da volta do Senhor, a fim de se fazer discípulos entre elas. Esse é um primeiro sinal que Jesus destaca para os seus discípulos no sermão do Monte das Oliveiras. E aqui, quando Jesus ensina os seus discípulos de que o Evangelho tem que chegar a todas as nações, ele não está ensinando que o Evangelho vai chegar a cada pessoa da nação individualmente. Um elemento importante na Bíblia é o elemento de representatividade, ou seja, o que Jesus ensina aos seus discípulos é que um sinal certo e seguro de que ele está pronto a voltar é que as nações, de forma representativa, já tenham sido expostas ao Evangelho. E um elemento importante para nós aqui é que nós chegamos ao ponto hoje que menos pessoas sabem de Cristo do que qualquer outro momento na história anterior. Praticamente todos os povos já têm algum testemunho a respeito do que são as boas novas. Então, esse pode ser um sinal de que Cristo está às portas. Um outro ponto importante, que tem a ver com Romanos 11, nem tanto com a passagem que eu li aqui, é que um sinal da iminente vinda de Cristo é a futura conversão de Israel. Milhares e milhares de judeus reconhecendo que Jesus é o grande Messias, é o único Messias, e que eles vão abraçar Jesus com a esperança do triunfo de Cristo. E nós também começamos a perceber
um aumento de judeus abraçando Jesus como o Messias. Hoje, me parece, eu recebi um informe recente, que há mais ou menos 1 milhão de judeus messiânicos em todo o mundo. Aqui em Israel, o número de judeus messiânicos, judeus crentes do Messias, continua aumentando. Hoje, até inclusive um programa de televisão. Então, um sinal de que Cristo está às portas é a conversão de um grande número de judeus, a conversão de Israel ao Messias. Como eu tentei destacar ontem, para Paulo, isso é o clímax da história. E aí Cristo volta em glória. Do outro lado, Jesus vai destacar como um sinal da sua vinda que ocorrerá uma grande tribulação e uma grande apostasia. Aqui, gente, aí tem que ser franco. Não haverá escape para os cristãos. Há noções de escatologia que vão supor que antes da situação ficar muito ruim, haverá um tipo de arrebatamento secreto e quem vai sofrer a tribulação serão crentes de segunda categoria, crentes carnais, crentes que não foram fiéis. Jesus não ensina nada disso em Mateus 24, 25 e Marcos 13. Ele lembra que haverá um recrudescimento da perseguição aos cristãos, uma perseguição vermelha, como se costuma chamar, onde muitos cristãos entregarão sua vida por amor a Cristo. E aqui a gente lembra que há a perseguição branca, ou seja, quando, por exemplo, o Estado derruba o canal de YouTube de uma igreja, quando o Estado derruba a rede social de um pastor, ou quando um pastor é coagido no Ministério Público por algo que ele falou no campo da ética cristã. Mas o que Jesus tem em mente aqui não é apenas uma perseguição branca, são crentes chamados a entregar sua vida pelo Evangelho. Do outro lado, haverá também a apostasia. Muitos cristãos abandonarão a sua fé, eles negarão Cristo. Em Marcos, no resumo que é dado no Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus vai dizer que se não fosse por amor aos eleitos, esse tempo vai ser abrandado. Haverá uma aberta rebelião contra a fé cristã. Mesmo entre os membros da igreja invisível, muitos ajudarão nessa rebelião. Haverá a revelação do anticristo, um tipo sedutor que desencaminha as pessoas do verdadeiro Messias. E o anticristo aqui é uma paródia de Cristo, uma caricatura de Cristo. Haverá um incremento das guerras, fomes e terremotos. E aqui é um outro ponto que Jesus ensina. Esses serão acompanhados por fenômenos extraordinários e sobrenaturais que ocorrerão na criação. Do outro lado, Jesus vai ensinar aos seus discípulos que essa vinda gloriosa vai acontecer no tempo desconhecido. Jesus vai enfatizar que esse tempo, o tempo exato da vinda, não é conhecido pela gente. Ele mesmo vai dizer que esse tempo da vinda não está nem diante dele mesmo, nem diante dos anjos. Só Deus sabe da sua glória trinitária quando ocorrerá esse tempo. Isso lembra então que nós temos que ser vigilantes o tempo todo. Nós precisamos assumir uma postura de que não pertencemos a esse mundo. Jesus vai enfatizar isso na parábola das 10 virgens. Uma vigilância contínua exigida pelo nosso Salvador. A vida de Cristo está por acontecer. É certo que Ele voltará, mas nós não sabemos exatamente quando. Não temos como precisar uma data. Quando pessoas começam a enfatizar datas, sugerir datas, nós estamos diante de um falso profeta, de um falso professor da fé. Essa segunda vinda será